Fala galerinha, tudo bem? Tudo ok? Tranquilidade? Vamos dar início aí a mais uma aula nossa, legal, uma aula tranquila sobre as questões geográficas do nosso planeta aqui. E hoje, pessoal, ele vai ser usado aí em breve para orientarmos numa questão do nosso tema. Hoje, novamente, nós iremos falar sobre regionalização do garotão aí. De novo, professor, regionalização. Pessoal, já expliquei para vocês a questão de regionalização, do modo geral, e agora eu estou pegando algumas regiões importantes do nosso planeta, já falei sobre a Europa, hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos, o continente americano e a sua regionalização. Então vamos lá, galera. Geograficamente, para a gente falar do continente americano de um modo geral, e eu vou pegar o rapazinho aqui para dar um auxílio para a gente, ó, o que nós podemos notar aqui, ó? Vamos lá, pessoal, vou chegar bem próximo de vocês aqui, ó, tá vendo? América do Norte, América Central e América do Sul. Então, vamos repetir lá, ó. América do Norte, América Central e América do Sul. Geograficamente, nós temos essa divisão do continente americano. O continente americano é dividido em três partes, né? Norte, Central e o que, pessoal? E a parte sul, aonde o Brasilzão aí, ele vai estar inserido. Então, essa vai ser a divisão geográfica do continente americano. Outra questão que nós temos é uma divisão que é uma divisão econômica, uma divisão cultural. É a situação da América dividida em duas partes aí. América anglo-saxônica, a famosa América anglo-saxônica. Essa América anglo-saxônica, ela vai ser formada aí por dois países, Estados Unidos e Canadá. Se a gente fizer uma análise na questão econômica, na questão social, a gente pode analisar e eu posso afirmar para vocês que esses dois países aí, eles são países o quê? São países desenvolvidos, né? Estados Unidos nem se fala. Estados Unidos atualmente é a maior potência do nosso planeta. Ou seja, na questão cultural, a língua inglesa é a segunda língua mais falada aí. A cultura americana, ela se espalhou pelo planeta de uma forma agressiva. Na questão economia nem se fala. Na questão bélica, desde o início do século XX até os dias atuais, os Estados Unidos vem crescendo aí, cresceram de uma forma de uma forma acelerada. Os americanos vão ter bases militares em todas as regiões do nosso planeta aí. Então nós podemos notar que numa região de um continente onde a maior parte dos países são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, nós temos dois países que vão sobressair, né? Que vão ser nações importantíssimas, que vão ser nações fortes, que vão ter um padrão de vida, um padrão social, um padrão econômico totalmente diferente do restante do continente. Eu não posso pegar a economia canadense e comparar com a economia do Paraguai. Eu não posso pegar a economia americana e comparar com a economia da Nicarágua, de Honduras, de Cuba, até mesmo do Brasil, que é uma economia forte da América Latina e da América do Sul. Então, geograficamente, o continente americano ele vai ser dividido em três partes, já falei para vocês. Na questão social e econômica, nós teremos duas divisões aí. A América anglo-saxônica e a América Latina, do México para baixo, aonde nós brasileiros estamos inseridos nesse exato momento. Então, o que vai acontecer, pessoal? Essa América anglo-saxônica, ou América desenvolvida, ela passou por alguns fatores. E o principal fator que eu afirmo para vocês que gera o desenvolvimento e o subdesenvolvimento está ligado à forma de colonização de uma determinada região. Então, a América anglo-saxônica teve uma colonização diferente da América Latina. Por exemplo, a colonização americana ela é totalmente diferente da colonização que ocorreu aqui no Brasil aí do século XV até final do século XVII. Então nós podemos notar o que, pessoal? Estados Unidos e Canadá, eles sofreram uma colonização de povoamento. Dois povos importantes povoaram essa região. Ingleses, na sua maior parte, né? Chegaram lá, principalmente na parte dos Estados Unidos, começam a povoar aquela região, as famosas 13 colônias no litoral, bem mesmo aqui, ó. Vou pegar para vocês de novo, ó.
as 13 colônias aqui no litoral, ó, perto aqui da fronteira com o Canadá. Então, nós podemos notar o quê, pessoal? A forma de ocupação é primordial e essencial para o desenvolvimento ou subdesenvolvimento de uma determinada região. Então, americanos e canadenses, eles sofreram essa forma de povoamento, né? A partir do século XVI, e depois aumentando para o século XVII, os ingleses começam o quê? Começam a sair lá da Inglaterra, da Europa, e começam a vir para essa região, para povoar essa região. Consequentemente, vai gerar um fator econômico, um fator de início de industrialização, diferentemente das regiões do México para baixo aí. Outro povo que veio para a América anglo-saxônica, que veio para a parte norte do continente americano, são os franceses, em menor escala, mas eles também tiveram um papel importantíssimo aí na ocupação da América anglo-saxônica. Então, por exemplo, no Canadá, nós temos partes aí que a língua oficial é a língua francesa, em outras partes vão falar o inglês. Estados Unidos, a maior parte aí da população vai falar o inglês, porque a maior parte dos Estados Unidos, ou sua totalidade, ela foi o quê? Ela foi aí colonizada por ingleses aí. Então, essa questão de colonização é de uma suma importância. Isso não quer dizer que o pontapé inicial da América anglo-saxônica ocorre somente no século XVII, né? Em 1492, por exemplo, Cristóvão Colombo já dá uma passada por lá. A gente até fala, né? A história fala, Cristóvão Colombo descobriu a América. E eu sempre falo para vocês que não existe descoberta de regiões aonde já há moradores. Então, a mesma situação que ocorreu aqui no Brasil, né? O que ocorreu no Brasil com a chegada dos europeus? Quebra de cultura, os nativos foram mortos, os índios foram perseguidos. Ocorre lá também na América anglo-saxônica. Ou seja, a partir de 1492 em diante, nós teremos aí o quê? O extermínio aí dos nativos da América do Norte. Ou seja, isso vai ocorrer de uma forma geral no continente aqui americano. Isso é uma coisa natural que ocorreu, né? Quando os europeus chegam aqui, automaticamente eles vão gerar o quê? Genocídio, né? Vão gerar mortalidade de grupos nativos. Nós tínhamos aqui no Brasil, por exemplo, cerca de 10 milhões de índios. Hoje, atualmente, nós temos um grupo de 800 mil. Olha só a quebra de cultura que ocorreu. Então, a partir de 1492, os europeus já passeavam pela parte norte do nosso continente. Com o passar do tempo, essa parte norte ela foi deixada um pouquinho de lado, ela não chamava tanta atenção como a parte dos trópicos, né? A parte do México, onde o calor é melhor, aonde poderia introduzir o cultivo da cana-de-açúcar, aonde logo os europeus, como espanhóis e portugueses, acharam o que, pessoal? Acharam ouro, o material que eles procuravam, né? Do México para baixo, povos onde tinha bastante ouro, como os astecas, os maias, os incas. O norte não. O norte ele ficou um pouquinho deixado de lado, né? O clima não era muito favorável, era um clima igual ao da Europa, frio, poucas áreas cultiváveis, ou seja, então os Estados Unidos da América recebem um título muito importante. O título é esse, a importância de não nascer importante. Então, os americanos nasceram o quê? Sem importância nenhuma. E com o passar do tempo, foram tomando importância no cenário mundial e se tornaram o quê, pessoal? Se tornaram essa economia fortíssima que eu falei para vocês. Então, a questão de ocupação ela é essencial para o desenvolvimento. Como foi dito, né? O que nós identificamos aí nessa aula? Estados Unidos e Canadá tiveram uma forma de colonização. Estados Unidos e Canadá tiveram uma forma de colonização de povoamento, ou seja, ingleses e franceses chegam nessa região e vão povoar essa região aí de uma forma que, de uma forma para o cultivo da terra. Vieram bastante ingleses lá que tinham poder capital ligado às questões das revoluções industriais no Reino Unido, consequentemente depois na Europa. Então, uma burguesia, né, inglesa chega aqui, bastante mão de obra, porque também não tínhamos só ricos no período da primeira Revolução Industrial, então
essa galera que quando começa a chegar no século XVI e no século XVII nos Estados Unidos e no Canadá, vem em busca de melhorias de vida, porque nem todos eram ricos na primeira Revolução Industrial. Tínhamos a burguesia, mas tínhamos uma mão de obra que trabalhava muito e tinha poucos salários. Então, o Novo Mundo, como é chamado aí, o continente americano, era uma forma o quê? Uma forma de atração para esses povos aí vindo da Inglaterra e da França. Então, a América desenvolvida nada mais é do que Estados Unidos e Canadá. É a famosa América anglo-saxônica que foi colonizada por ingleses e franceses aí. Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Beijão do tio Cris e até a próxima regionalização aí. Tamo junto, galerinha!